Dando sequência ao nosso capítulo anterior, nós demonstramos um ciclo de desenvolvimento de uma pesquisa profissional. A primeira etapa o primeiro ciclo desse grande quadro que nós apresentamos anteriormente, diz respeito a trazer a experiência do pesquisador a partir do relato da sua experiência. Então, a primeira parte da nossa pesquisa diz respeito a trazer o relato da experiência, ou seja, o que o pesquisador traz da prática para dentro da pesquisa acadêmica, para dentro da universidade, através de um relato daquilo que ele já vivenciou, seja um empreendimento, seja um problema, seja uma questão dentro da sua organização, que possa ser estudada e que deva ser pesquisada ao longo do seu trabalho, da sua dissertação ou a sua defesa de tese. Esse relato, a gente vai ver com mais vagar, ele tem que se prezar pela contextualizar o leitor, trazer pontos importantes, pontos relevantes, em especial quando eu conduzi uma dissertação nesse modelo, e a maior preocupação era contextualizar os leitores, posteriormente apontar os itens a serem melhor pesquisados, delimitando um determinado escopo, para que posteriormente nós traçássemos quais foram os objetivos, a questão de pesquisa, os objetivos da pesquisa. E como a gente faz isso, né? Uma vez relatado um problema, a ideia é identificar, analisar e segmentar esse problema. Como? Através de algumas técnicas, aqui em especial a gente vai ver mais para frente, que por exemplo, se eu falo de um problema, vamos remontar aí, vamos resgatar técnicas de qualidade, por exemplo, aplicando um diagrama de Ishikawa, por exemplo, onde eu tenho, a partir de uma causa e efeito, quais foram os problemas que deram origem a essa questão de pesquisa. Uma vez identificado e analisado o problema, e principalmente segmentado, a ideia é definir os objetivos, sejam eles, no caso, o objetivo principal da sua pesquisa e os objetivos complementares da sua pesquisa de trabalho, né? Com base nessa contextualização, e agora que você trouxe para dentro do trabalho toda a sua experiência prática, o pesquisador passa a ter condições de buscar dentro das teorias aquilo que pode embasar a sua pesquisa de campo e vai embasar também todas as suas conclusões. E aqui nós chegamos num ponto que é a questão dos conhecimentos teóricos e práticos. Tudo isso culmina com o que a gente tem como uma primeira entrega a entrega desse primeiro ciclo, que é o aprofundamento do problema de pesquisa. Como eu falei anteriormente, ao trazer um problema da realidade, da questão prática para o estudo, aqui eu trago um caso prático que foi usado, eu acabei aplicando dentro de uma dissertação, que é, a partir do problema prático, e aqui em questão a microempresa ABC aqui citada, não tem conseguido crescer há vários anos. Mas por que não tem conseguido crescer? Porque ela tem vendas deficientes, porque ela tem entregas deficientes, porque ninguém conhece a marca, porque quem vende esse serviço dessa microempresa também entrega, ela também tem instalações e equipamentos inadequados, e também temos questões de aceitação do produto ou serviço. Ora, quando você consegue quebrar as causas desse seu principal problema, começa a ter essa segmentação, começa a dar uma cara à sua pesquisa. Cada um desses pontos que nós destacamos e foram identificados na segmentação do problema, vão ser base para a sua pesquisa teórica. Porque aqui é um ponto bastante interessante, como foi comentado nos capítulos anteriores, a pesquisa profissional, ela parte de um problema prático, mas ao trazer esse problema prático para o ramo acadêmico e para buscar na teoria, talvez não é uma, duas ou
não é apenas uma teoria que vai resolver o problema. Talvez nós tenhamos que nos embasar em várias teorias, em várias fontes de informações para poder embasar aquela solução ou aquela conclusão para o nosso problema. Bom, uma vez segmentado o problema e definido o objetivo de pesquisa, é hora de ir buscar conhecimento teórico, e aqui conhecimento teórico e prático, para aprofundar o meu problema de pesquisa. E alguns achados de pesquisa a partir dos problemas e oportunidades práticas são possíveis nessa hora. Então é o momento que, numa sequência lógica aqui, o que a gente mostra? Que a partir do problema prático, eu consigo segmentar o problema em vários segmentos, né, de problema. Cada um desses segmentos de problema vai me remeter a uma área de conhecimento, ou no caso, alguns problemas vão me remeter a duas ou mais, ou dois problemas para um determinado área de conhecimento. Essas áreas de conhecimento me trazem algumas palavras-chave que são bastante utilizadas a posteriori. Cada palavra-chave ou temas vai me levar basicamente a que teoria que me embasou do livro tal, de que referência, do que artigo acadêmico, e também não só teorias já consagradas, nem só questões de artigos acadêmicos de primeira linha, mas também, como foi citado em capítulos anteriores, trazer relatórios setoriais, dados secundários, trazer relatórios de consultorias, porque uma vez que nós estamos partindo de uma experiência prática, existem muitas construções de informações secundárias que podem ajudar a embasar essa questão teórica, e aqui teórica / prática. O final desse ciclo é o que a gente chama de quais foram os seus achados de pesquisa, né? Quais foram os seus achados? Então, dentro da área de conhecimento 1, eu achei 4 ou 5 achados que vão ser fortes alicerces para você, a posteriori, ir a campo e consultar e fazer uma pesquisa qualitativa ou fazer uma pesquisa quantitativa junto ao mercado. Então, aqui é importante dizer, o que fica aqui com uma grande mensagem desse capítulo do nosso livro, é que um problema que eu tenho da prática se traduz em vários segmentos de problema, e a cada um desses segmentos nós vamos buscar teorias, vamos buscar dados secundários, nós vamos buscar mais informações para embasar e encontrar o que a gente chamou aqui de achados de pesquisa. Bom, ao procurar essas fontes de conhecimento, que fontes de conhecimento teórico, prático e secundários nós temos? A primeira delas, basicamente, e é o que direciona um trabalho acadêmico, é a pesquisa teórica. A pesquisa teórica pode, no caso aqui de um trabalho profissional, de pesquisa profissional, começar com um trabalho bibliométrico, através de um levantamento de quais são as fontes mais citadas para aquela área de conhecimento. Que aqui a gente destaca que pode ser um recurso, uma ferramenta opcional para o uso dentro de uma pesquisa profissional. Mas basicamente, dentro do levantamento bibliográfico, nós vamos encontrar artigos acadêmicos, como eu havia falado anteriormente, nós vamos nos remeter a livros e demais publicações teóricas, e teses e dissertações que já reportaram, que já estudaram aquele tema. Um outro ponto a ser explorado, e aqui é uma diferenciação, um diferencial da pesquisa profissional, é também utilizarmos relatos técnicos e relatórios de consultorias, porque eles têm, como já foi citado, eles têm muitos deles com uma seriedade aplicada no mercado e que trazem o apelo da prática, e que tem muita valia para confrontarmos com a teoria, as teorias já consagradas ou os artigos
de ponta que nós estamos também estudando. O terceiro bloco, né, de informações que vão nos ajudar como fontes de conhecimento diz respeito aos dados secundários. O que são isso? Nós podemos obter dados públicos através de análises setoriais. Setores da economia existem suas associações, as suas federações, as suas entidades de classe e às vezes, ou estudos do governo, que informações setoriais são muito válidas para ajudar a compor esse conhecimento. Informações contábeis públicas, se você está estudando uma determinada empresa, mas há uma certa restrição do uso dos dados daquela empresa por ser algo muito sigiloso, empresas SA, por exemplo, têm por obrigatoriedade uma publicação de balanço. Então essas informações públicas contábeis também podem ser instrumentos para o seu uso. Outra fonte são as pesquisas de mercado. As pesquisas de mercado, grandes institutos executam pesquisas que são muitas vezes publicadas, passam a ser públicas, que também podem ser fontes de informação. E por fim, a pesquisa documental, o registro da própria organização. Muitas vezes você vai se embasar numa lista de clientes, numa lista de ex-clientes, num relatório que foi feito por uma determinada área, que também pode fazer parte, um relatório de auditoria, por exemplo, que também pode fazer parte da sua fonte de conhecimento. O que é destaque desse ponto? É que nós não ficaremos parados só olhando a teoria, nós temos que olhar também a identificação de casos práticos e também aportar dados secundários. Tudo isso vai fortalecer o seu conhecimento para embasar os vários pilares da sua segmentação do problema que você identificou anteriormente. E um exemplo aqui é que cada uma dessas fontes precisam ser muito bem gerida pelo pesquisador, e a gente traz aqui um exemplo muito simples, né, de uma tabela de fichamento que é exatamente a catalogação de todos esses registros de pesquisa, porque você vai precisar saber qual é a fonte, qual é a referência bibliográfica, qual é a citação que foi feita, que descoberta que você fez ao ler, ao explorar mais aquele conhecimento, e alguns comentários adicionais para que parte do trabalho você vai aplicar, que tipo de problema, que tipo de segmento do problema que ele pode atender. Então, o que a gente recomenda, como tal qual numa pesquisa acadêmica, é que haja um fichamento desse conhecimento. Aqui uma sugestão de uma tabela muito simples para uso, para esse registro, mas existem softwares de mercado disponíveis, alguns free, que você pode utilizar para fazer essa catalogação, porque certamente depois você vai ter que fazer uso das referências bibliográficas e eles são de muita valia.